A propósito do imperador romano chamado Sétimo Severo, que reinava, como vocês todos sabem, enfim, como eu sei desde ontem, em todo caso, na virada dos séculos 2 e 3, entre 193, creio, e 211, o historiador Dion Cássio conta a seguinte história. Sétimo Severo havia construído um palácio, e nesse palácio, claro, uma grande sala solene, na qual concedia audiências, pronunciava sentenças e ministrava justiça. No teto dessa sala do seu palácio, Sétimo Severo mandou pintar uma representação do céu, uma representação do céu estrelado. E não era um céu qualquer ou umas estrelas quaisquer, ou uma posição qualquer dos astros que ele representou. Havia mandado representar exatamente o céu do seu nascimento, a conjunção das estrelas que havia presidido ao seu nascimento e, por conseguinte, ao seu destino. Pessoal, essa citação que eu acabei de ler, ela está contida no livro Do Governo dos Livros, do Governo dos Vivos, de Michel Foucault, curso que ele ministrou no Collège de France em 1980. E é a primeira aula, é assim que ele começa a primeira aula do curso, um curso que marcará ali muito, de forma muito emblemática, um momento de passagem, de pesquisa, de preocupação filosófica do autor, que deixará de analisar a questão genealógica do saber-poder para começar a analisar formas de governo pela verdade e a condução dos seres humanos pela verdade manifesta. Uma verdade que se transforma em ética, que se transforma em prática de si, que se transforma em processo de subjetivação. E o caminho que eu quero fazer aqui com vocês hoje, nesse vídeo aqui no Delongas, é o caminho que o Foucault traça nessa primeira aula, em que ele vai conceituar a liturgia, né? Nós vamos trazer aqui esse conceito para vocês e como os diferentes formas de governo atuam valendo-se disso que o Foucault chama de uma liturgia. Mas antes mesmo de apresentar esse conceito para vocês, quero trabalhar um pouco ainda com esta passagem que eu acabo de ler, do imperador romano Sétimo Severo, que mandara construir ali em seu palácio uma sala de audiências onde ele proferia sentenças com a representação do céu, da imagem das estrelas, de toda uma conjunção astral que representava a fotografia do céu no momento do seu nascimento, né? Por que ele faz isso? E por que essa imagem será importante, essa alegoria será importante para o projeto de pesquisa de Foucault levado a cabo na década de 80? Se não vejamos, a alegoria de Sétimo Severo, o que Foucault vai dizer sobre ela? Primeiramente, que o mesmo logos que organiza o mundo, ou seja, o mesmo conhecimento, a mesma lógica que organiza os astros, o universo, a mesma conjunção astral que organiza o mundo, que organiza a verdade do mundo. Vejam, posta ali, encenada, representada na sala de audiências de Sétimo Severo, é o mesmo logos que organiza então as suas sentenças. A verdade do mundo, do universo, será, portanto, a verdade das sentenças ali proferidas por Sétimo Severo como imperador romano. Segundo, seu reino havia se fundado com base nesse logos universal, certo? Foi a conjunção astral que fez com que o seu reino se tornasse possível. E terceiro, o céu estrelado de Sétimo Severo, ele anuncia a verdade de sua fortuna e de sua força, para além de qualquer força do acaso,
para além de qualquer contingência política, histórica, para além do fato de que Sétimo Severo conquistar o poder por um golpe, por violência, não. Ele não quer, ele quer afastar essas contingências e colocar que a verdade da sua fortuna está anunciada ali por esse céu estrelado e não por contingências políticas, históricas que fez com que ele assumisse o poder. Entenderam? De certa forma, o que Sétimo Severo está querendo fazer ao representar o céu estrelado ali na sua sala de audiências, a fotografia do céu no momento de seu nascimento, é anunciar a sua posição de governante como uma posição de pura verdade, um ritual de manifestação da verdade para o exercício do seu poder, né? E as suas sentenças também serão organizadas, portanto, segundo esse ritual de manifestação da verdade. O que Sétimo Severo faz, como ele é como governante, é a verdade que organiza o mundo, né? Ele é, de certa forma, a expressão maior dessa verdade. Essa expressão de verdade, essa manifestação, esse exercício simbólico, que pode ser verbal ou não verbal, de manifestação da verdade, e pelo qual muitos governantes ao curso da história se valeram, né? Lembrem-se, a ideia de conhecereis a verdade vos libertará, né? Essa ideia que até hoje paira, que os governantes fazem uso, a ideia de você manifestar a verdade ali para o exercício do poder, a isso Foucault dará um nome. O nome que ele dará a isso será a liturgia. E nós vamos ler aqui então como Foucault conceitua a ideia de aleturgia e quais as características da liturgia para o exercício do poder. Se não vejamos, Foucault dirá o seguinte: poderíamos chamar de aleturgia o conjunto dos procedimentos possíveis, verbais ou não, pelos quais se revela o que é dado como verdadeiro em oposição ao falso, ao oculto, ao indizível, ao imprevisível, ao esquecimento, e dizer que não há exercício do poder sem algo como uma liturgia. Ora, vejam que frase potente. Não há exercício do poder sem algo como uma liturgia, como essa manifestação do verdadeiro em oposição ao que seria oculto, indizível, contingente, né, imprevisível do jogo histórico, né? Então vejamos que eu vou dar exemplos, né, de formas de governo pela liturgia, portanto não se desesperem se está muito abstrato. Na verdade, o Foucault dará exemplos e eu simplesmente aqui verbalizarei e tentarei explicar os exemplos do Foucault para vocês. Mas vejamos primeiramente as três características, né, dessa aleturgia e das formas de exercício do poder pela liturgia, pela pura manifestação da verdade em oposição ao que é imprevisível. Primeiramente, que a liturgia ela não está relacionada necessariamente a uma utilidade para o exercício do governo. Vejam, do ponto de vista financeiro, econômico, da gestão mesmo dos recursos, das pessoas, dos processos, a liturgia ela não é útil, ela não tem uma utilidade prática para o exercício do poder. Mas, de todo modo, diversos governantes fazem uso, né, dessa ideia de manifestar a verdade de que o seu governo está ali encenando, né, pondo em cena a verdade, né? Outra característica, a liturgia não está na ordem do conhecimento acumulado e adquirido. Justamente ela não está na ordem do conhecimento científico, né? Muitas vezes ela está muito mais na ordem de um certo senso comum ou até mesmo de um senso religioso, espiritual do que é ali governar, do que de um conhecimento acumulado, adquirido, testado
posto em prova. Não se trata disso o conhecimento da liturgia, né? Terceiro elemento, que não se trata de um verdadeiro em oposição a um falso refutável. Porque o verdadeiro em oposição ao falso refutável é o verdadeiro que se espera da ciência, né? A ciência busca colocar um verdadeiro em oposição a um falso que seja refutável, seja demonstrado porque é falso, né? Não, aqui trata-se antes de um ritual, de uma liturgia de manifestação da verdade, né? Essas são as três características da liturgia e que o Foucault ele vai identificar nas idades moderna e contemporânea em algumas expressões do Estado e das formas de governar moderna e contemporânea. E ele vai dar então para a gente 5 exemplos, né? 5 exemplos de a liturgia. E ao fazer isso, antes de eu ler os exemplos, ele pretende então iniciar uma nova lógica de pesquisa, como eu disse, se deslocando da ideia do saber-poder que ele tinha feito, falando do poder disciplinar, né, em vigiar e punir, do biopoder no primeiro volume da história da sexualidade. E dessa vez, vejam o que ele vai fazer. Ele vai dizer que vai passar dessa ideia do saber-poder, da genealogia, em direção àquilo que ele chama de governo pela verdade. E ele dirá que o governo será entendido, claro, não no sentido estrito e atual de instância suprema das decisões executivas e administrativas nos sistemas estatais, mas no sentido lato e aliás, antigo de mecanismos e procedimentos destinados a conduzir os homens, a dirigir a conduta dos homens, a conduzir a conduta dos homens, né? Uma governamentalidade, aquela ética por trás do governo que pretende conduzir os homens, inclusive conduzi-los a uma verdade manifesta. Portanto, o governo não é aqui a instância administrativa, burocrática, estatal das decisões, mas nesse sentido antigo de guiar, não é verdade? Muito bem. E o Foucault vai identificar essa forma de governo pela verdade, ou se vocês quiserem, de governo aletúrgico, em ideias recentes, né, na história da humanidade. A primeira ideia que ele recupera de governos baseados em verdade, né, contemporâneos, ela advém, segundo Foucault, de Giovanni Botero, que era um teólogo, né? Ele fazia parte da Igreja Católica, e é uma ideia que ele traz de uma ideia de razão do Estado. Porque, vejam, ele está escrevendo ali no momento em que os estados começam a se organizar ali na Europa como estados absolutistas. E, portanto, se precisava criar a ideia de qual a razão de ser desse Estado. E Giovanni Botero ele faz uma ideia de uma razão do Estado ainda dentro de um justnaturalismo divino, né? De que o Estado deve se organizar segundo leis que são primeiramente divinas, né? E depois da própria natureza, que também está relacionado ao plano divino, né? Mágico de uma certa forma. Que o Estado seria a expressão divina, tendo o monarca ali como representante de Deus na Terra, o Estado seria esta expressão. Essa seria a razão do Estado. Vejam que é uma razão pautada o quê? Por uma verdade, né? Por uma liturgia, uma manifestação do verdadeiro que se faz através dessa razão divina. É oponível ao falso? Não. É útil para o monarca ali gerir do ponto de vista, como eu disse, da economia, das finanças, da burocracia? Também não, certo? Mas é necessário para criar essa ideia de governo, de guia para aquilo que será feito de governamentalidade do Estado. Segundo, um pouco posteriormente na história, haverá uma ideia de forma de governo e do Estado
pelos fisiocratas, representados aqui, sobretudo por François Quesnay, que era um fisiocrata. Para quem não sabe, os fisiocratas eram pessoas que, através dos estudos, sobretudo da própria física, né, e das leis da física, entendiam fenômenos sociais em relação às leis da física. Por isso, fisiocratas. E François Quesnay pregava, então, que a razão do Estado, na verdade, seria uma própria razão física, que o governante ele não precisava sequer se ser um interventor, sobretudo do ponto de vista econômico. Quanto menos interventor o governante fosse, melhor as coisas iriam se realizar do ponto de vista ali da repartição dos jogos políticos, da repartição dos bens na sociedade, porque as próprias leis físicas estariam ali guiando aquele governo, certo? Isso se deu ali entre 1694 e 74, quando François Quesnay viveu, e depois o Foucault fala que uma nova forma de aleturgia, de governo pela verdade, veio com Saint-Simon, que já um pouco mais adiante, né? Vejam que todos são teóricos que o Foucault coloca entre momentos de passagem, né? Um de passagem do século XVI para o XVII, um do XVII e XVIII, Saint-Simon do século XVIII para o XIX, que ele coloca ali a ideia de um Estado. Saint-Simon é o responsável pelo socialismo utópico, e ele tinha também uma ideia do Estado como um saber especializado. Seria necessário que pessoas ali se especializassem, né, para melhor gerir os recursos do Estado, né? Uma especialização técnica mesmo. O governante ele tinha que ser um técnico e ter perto de si pessoas técnicas para gerir os recursos daquele Estado da melhor forma possível. Mas vejam que nisso também, segundo Foucault, há uma aleturgia, porque nós sabemos que no jogo político das relações de força política, é impossível que se estabeleça um governo que seja puramente técnico. Então, a própria ideia de você construir como nós vemos também recentemente, um ministério técnico, o meu ministério é técnico, é muito mais um ritual, um enunciado de produção de uma verdade do que propriamente o que acontece na realidade. Mas isso se pregou durante muito tempo. E, por fim, ele fala de uma manifestação de governo pela verdade que advém das teorias de Rosa Luxemburgo, que seria a ideia de um despertar universal próprio de governos socialistas, dessa vez, que seria aquela ideia de que a passagem de um governo burguês capitalista para um governo socialista, posteriormente comunista, ela viria quando houvesse um despertar dos povos, né? Quando os povos deixassem de ali ser enganados por aquela exploração capitalista e compreendessem a mecânica capitalista, eles por si só iriam se despertar para o socialismo, né? Seria um pouco como na expressão popular, se as pessoas descobrissem, né, de como é feita a salsicha, ninguém mais comeria salsicha. Seria mais ou menos isso. Se as pessoas descobrissem como funcionam as mecânicas de exploração capitalista, não seria nem necessário haver um grande esforço de convencimento maior, porque as próprias pessoas iriam despertar para isso. Isso Foucault também se manifesta para Foucault como uma ideia alitúrgica, uma forma de um governo baseado, né, nessa manifestação de verdade, né, para o exercício da governamentalidade. Muito bem. E Foucault, ele vai dar então uma breve conclusão já nesta primeira aula que ele faz no livro.
Ele vai dizer o seguinte: exercício de poder e manifestação de verdade são muito mais antigamente vinculados, num nível muito mais profundo. E eu gostaria de procurar lhes mostrar que não se pode dirigir os homens sem fazer operações na ordem do verdadeiro, operações sempre excedentárias em relação ao que é útil e necessário para governar de uma maneira eficaz. É sempre além da finalidade do governo e dos meios eficazes para alcançá-la que a manifestação da verdade é requerida por, ou é implicada por, ou está vinculada à atividade de governar e de exercer poder. E com efeito, para encerrar, eu quero dizer que sempre que nós vemos a emergência de um novo governo, esse novo governo ele surge ali com slogans, seja ele à esquerda e à direita, porque a liturgia, segundo Foucault, não é necessariamente uma coisa negativa, mas seja ele à esquerda e à direita, ele opera por meio ali de slogans de manifestação de verdade daquele governo que servem justamente para o exercício do poder e do governo como um guia de condutas, né? Como eu disse anteriormente, essa ideia de conhecereis a verdade vos libertará, essa ideia de ser um outsider que está se revoltando contra o establishment globalista, isso não tem uma utilidade do ponto de vista do programa neoliberal do governo Bolsonaro. Muitas vezes até mais atrapalha que ajuda, mas isso serve como um guia para manter o seu eleitorado atento, né? Ali arraigado a essas ideias de manifestação de verdade, né? Então é isso que eu queria dizer sobre a questão da liturgia, as formas de governo pela verdade, de manifestação. O Estado, as formas políticas se organizam em torno de uma manifestação de verdade, que servirá para guiar as condutas. É essa a ideia que Foucault levará a cabo um pouco ali na década de 80 que eu quis trazer brevemente para vocês hoje, né? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido minimamente o que é essa noção de liturgia, que os exemplos tenham ficado claros. Em caso afirmativo, peço que se inscrevam aqui no canal, deem um joinha, né? E, se possível, compartilhem e comentem aqui no vídeo, caso vocês tenham gostado. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal Delongas. Valeu, gente!